sou Yannick Vicente, pertenço ao grupo dos 4. Boa tarde, eu sou Yannick Vicente, pertenço ao grupo dos 4. Estou aqui para entrevistar o Sr. Dr. Alfredo Garcia, professor de Sociologia da nossa escola, com o tema de entrevista do racismo sob uma vertente sociológica e explicação de diversos comportamentos sociais. Boa tarde, Sr. Dr. Professor Alfredo Garcia. Então vamos dar início à nossa entrevista. Professor, no campo da Sociologia, gostaríamos que o Sr. Dr. Alfredo Garcia nos explicasse como se define o racismo e certos comportamentos da sociedade. O racismo é um fenómeno que tem a ver com a rejeição de pessoas de outras raças. A xenofobia é igualmente uma rejeição das pessoas que pertencem a outras nacionalidades, portanto, pessoas nacionais de outros países. Isto são fenómenos que ocorrem nas sociedades porque as sociedades estão em permanente contacto umas com as outras e hoje cada vez mais com o fenómeno da globalização, cada vez mais os povos e as pessoas oriundas de diversas nacionalidades se deslocam e estabelecem contacto com outras culturas e com outras realidades. A xenofobia resulta de, por vezes, existir uma competição, uma concorrência pelo mercado de emprego entre pessoas de nacionalidades diferentes. Sendo nós um país de forte imigração, por vezes acontecem fenómenos do género de alguns nacionais dizerem, por exemplo, vai para a tua terra, sendo uma manifestação que, no fundo, tem a ver com o facto de quem prefere esse tipo de afirmações achar que aquela pessoa que imigrou para o nosso país veio retirar a possibilidade de um nacional arranjar emprego. Creio que são aspectos que têm a ver muito mais com problemas de natureza económica do que propriamente com fenómenos de discriminação, porque, como já vos afirmei também, não há nada no código genético das raças que as torne diferentes umas das outras. Há um poema muito célebre do António Gideão, que é uma lágrima de preta, que no fundo ele se refere à análise química da lágrima e para dizer que não há grande diferença entre a lágrima da preta e a lágrima da branca, portanto a composição é igual, portanto não faz parte do nosso código genético, sendo negros ou brancos, ou tenhamos nós a nacionalidade que tivermos, não é isso que nos distingue uns dos outros, ou que nos faz diferentes, ou que nos faz superiores ou inferiores. Como sabem, grande parte, ou quase a totalidade das nossas formas de comportamento são aprendidas. Há o exemplo que é por vezes dado, no fundo, para demonstrar que a generalidade dos nossos comportamentos tem uma natureza cultural. É o caso, por exemplo, das crianças selvagens que têm sido, ao longo da história, descobertas e que, estando essas crianças afastadas do convívio com a sociedade, não aprenderam regras básicas de comportamento que todos nós adquirimos por estarmos integrados numa determinada cultura. Portanto, o que nos faz diferentes não é a cor da pele, não é a raça, são as culturas em que nós estamos integrados e, portanto, as regras, os hábitos, os usos, os costumes que nos distinguem, mas não nos torna superiores ou inferiores pelo simples facto de termos nascido brancos ou negros. Sendo a Sociologia uma ciência que estuda as relações entre os indivíduos num determinado meio, existe alguma explicação clara, alguma razão para que explique este determinado tipo de erros?
fundo, a explicação foi aquilo que eu acabei de dizer. Aquilo que nos distingue acaba por ser não a raça, não a pele, mas a cultura que nós crescemos e que nós estamos. As técnicas que existem num determinado momento histórico, a forma como os povos organizam as necessidades que têm de produzir bens e os distribuir e os consumir, no fundo, cada povo arranjou ou tem arranjado ao longo da história diversas formas de fazer, no fundo, no fundo responder ao mesmo tipo de necessidades que todos nós temos, de comer, vestir, dormir. Todos os povos têm esse tipo de necessidades. Agora, a forma como se dá resposta a esse tipo de necessidades é diferente, consoante estejamos num país ou numa localidade à beira-mar, ou no interior, ou num país em África, ou na China, que todos os povos sentem a necessidade de construir abrigos, construir casas. As técnicas que utilizam, os materiais que utilizam, normalmente são os do meio envolvente em que as pessoas organizam o seu modo de vida. Num caso muito específico, como Portugal, um país de imigrantes, constatamos que cada vez mais se vão criando estereótipos pré-concebidos sobre um determinado grupo por parte da população portuguesa, nomeadamente raças, etnias ou religiões, incluindo imigrantes, que por vezes geram conflitos socioculturais. Como é que a sociologia nos explica esse fenómeno? A existência de pessoas de etnias diferentes e com hábitos, usos e costumes diferentes daqueles que comuns num determinado meio, pode por vezes levar à existência de tensões, nomeadamente quando acontecem determinado tipo de fenómenos como roubos, como atos de violência, e quando estão envolvidas com alguma frequência pessoas de determinadas etnias, há tendência para generalizar e para dizer que são os elementos daquelas etnias ou daquelas raças que são os culpados pela violência, que são os culpados pela agressão, que são os culpados pelo roubo. Quer dizer, a gente que rouba, a gente que agride, a gente violenta em todas as culturas, em todas as raças. Por vezes, determinado tipo de modos de vida, de necessidades, de carências, leva a que haja o domínio de alguns atos de violência ou de furto e de roubo que são praticados por determinadas pessoas, sendo que depois se faz uma extrapolação e se generaliza, querendo dizer que são ou os negros ou os ciganos que são culpados por todos os males que acontecem na sociedade. Então, o facto de Portugal ser um país com uma população, com um nível de população envelhecido, isso vai influenciar de alguma maneira a difícil aceitação de novas culturas e contribuir para um nível de racismo e discriminação existente em Portugal? O povo português, ao contrário de outros povos, tem uma forte tradição no contacto com outras raças, com outras culturas, com outros povos. Quer dizer, neste território onde nós vivemos há cerca de 1000 anos, passaram por aqui muitos povos. Nós somos um povo, já por si, miscigenado. Somos o resultado do contacto entre diversos povos.